Olá, alunos da primeira etapa. Dando sequência ao conteúdo de equações e inequações, né? Hoje a gente vai estudar os famosos sistemas do primeiro grau, que são sistemas de duas equações e duas variáveis no primeiro grau. E vamos ver inicialmente alguns conceitos importantes que antecedem a resolução desses sistemas. O primeiro deles diz respeito às equações. Nós já vimos um pouco a respeito do que vamos falar agora. Mas o que acontece é, sempre que temos uma equação, a gente pode multiplicá-la por qualquer valor que não seja zero, ou seja, qualquer valor não nulo. Isso vai nos permitir alterar os coeficientes das variáveis da forma que a gente bem quiser. Eu vou dar alguns exemplos para explicar isto. Vamos supor que eu tenha uma equação da seguinte maneira: x mais 2y igual a 10. Aqui, uma equação dessa, a gente pode perceber que são duas variáveis, a variável x e a variável y. A gente pode perceber também que o coeficiente de y é 1, que não é escrito, né? Não se escreve 1x, então o coeficiente de y é 1. E o coeficiente de x é 1, aliás. E o coeficiente de y é 2, né? O coeficiente de y é 2. E também a gente pode notar que existe um termo que não é coeficiente de nenhuma variável, que a gente chama de termo independente, que no caso é 10 e que ocupa o segundo membro desta equação. Ok? Então, mais uma vez, o coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é 2 e o termo independente é 10. Suponha, por exemplo, que a gente quisesse, vamos supor, alterar esse coeficiente de y, e a gente quisesse que esse coeficiente de y fosse igual a 6, né? A 6. Eu quisesse por qualquer capricho, né? Não, eu quero que não seja 2, eu quero que seja 6, mas sem nenhum tipo de operação errada. Então a gente pensa assim, rapaz, eu posso multiplicar essa equação por qualquer valor. Como eu quero que esse valor aqui se transforme em 6, então eu vou multiplicar a equação por 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Como é que ficaria a minha equação depois que eu multiplicasse ela por 3? Primeiro vem a pergunta, posso fazer isso? Posso. Eu posso multiplicar qualquer equação por um número que não seja zero. Como 3 não é zero, então está valendo. Como é que ficaria isso? Ficaria 3 vezes 1, 3x, mais 3 vezes 2, 6y, igual 3 vezes 10, 30. Então, o que nós temos? Uma outra equação equivalente, só que agora o meu coeficiente de y é igual a 6, que é a maneira que a gente queria, né, o resultado, aliás, que a gente queria obter, era esse coeficiente de y igual a 6. Então, a gente pode fazer diversas operações de multiplicação com as equações para alterar esses coeficientes da forma que a gente bem quiser, né? E isso é um recurso amplamente usado na resolução dos sistemas de primeiro grau. A outra coisa que a gente tem que entender é que numa equação com duas variáveis, né? Por exemplo, quando eu coloco uma equação assim, x mais y é igual a 8. Ora, uma equação com duas variáveis como essa, a gente pode ter diversas soluções, né? O que acontece é que a gente não pode dizer que a solução é uma só. Por exemplo, eu posso ter x igual a 0 e o y igual a 8. 0 mais 8 é igual a 8. Eu posso ter o x igual a 1
e o y igual a 7, e 1 mais 7 é igual a 8, eu posso ter o x igual a 2, e o y igual a 6, e 2 mais 6 é igual a 8, e muito mais. Eu posso ter muitos valores aqui, infinitos valores, que atendem a esta equação. Portanto, quando eu tenho uma única equação com duas variáveis x e y, eu não consigo ter uma única solução. Eu tenho, na verdade, infinitas opções de resposta para esta equação, né? Agora chegamos então aos famosos sistemas do primeiro grau, né? Quando nós temos, por exemplo, uma chave e duas equações com duas variáveis da seguinte forma, como esse exemplo aqui, por exemplo, 2x mais y é igual a 12 e x menos y é igual a 8, né? O que significa isso? Vamos fazer uma leitura disso. Quantas equações nós temos? Nós temos aqui duas equações. Duas equações. E o que significa essas duas equações com esta chave, dessa forma de se expressar matematicamente? Significa que eu tenho uma conjunção aqui, uma conjunção do tipo lógico e, ou seja, eu tenho que atender a equação 1 e também a equação 2. Ou seja, a solução do meu sistema, quando ela existe, é um valor de x e y que atende tanto a equação 1 quanto a equação 2. Se eu olhar apenas uma dessas equações, como nós acabamos de ver, vão aparecer infinitas possibilidades para as variáveis x e y. Mas quando nós colocamos que a solução tem que atender as duas equações simultaneamente, então nesse caso é possível que a gente tenha uma única solução para esse sistema, né? Às vezes o sistema não tem solução e às vezes o sistema continua com infinitas soluções, o que nós vamos ver, né, na metodologia de resolver esses sistemas. Mas inicialmente temos que enxergar esse sistema do primeiro grau como um sistema que tem duas equações e que a busca da nossa solução deve nos levar a valores de x e y que atendem, ou seja, que satisfazem as duas equações simultaneamente. Quando a gente encontra isso, a gente diz que nós solucionamos o sistema. Muito bem. Uma outra coisa a respeito das equações que a gente acabou de ver, agora nós já temos aqui um exemplo de sistema. Então, uma outra coisa a respeito das equações, né? Nós vimos que uma equação, a gente pode atuar sobre ela multiplicando por qualquer número que a gente quiser, desde que não seja o valor zero. Então, qualquer outro valor que não seja zero, nós podemos multiplicar toda a equação. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer com elas, quando temos mais de uma equação, nós podemos somar as equações, né? Ou seja, nós podemos somar ou subtrair, que é apenas um tipo de soma, né? A subtração. Podemos somar ou subtrair equações, certo? Equações. Vou dar um exemplo bem tranquilo, certo? Vamos supor que eu tenha as equações da seguinte forma. Eu tenho assim, x menos 2y igual a 3. E eu tenho uma equação 2x mais 3y igual a 5. Eu posso somar essas equações. É uma regra do jogo, né?
posso somar. Vamos ver como é que fica a soma delas. Aqui eu tenho 1, né? 1 mais 2 é 3, ficaria 3x. E aqui eu tenho menos 2 mais 3, que é a mesma coisa de 3 menos 2, ficaria mais 1, que não se escreve, então ficaria mais y. 3y menos 2y é igual a y. E 5 mais 3, 8. Ou seja, o que eu fiz é totalmente válido. Eu peguei essa equação aqui, a primeira, e somei com essa segunda equação e encontrei uma terceira equação. Agora, o lance legal na solução de sistemas envolve, como se fosse um jogo, envolve a multiplicação da equação e a adição delas como uma metodologia de se encontrar o valor que a gente procura das nossas variáveis. Isso é uma das formas de solucionar os nossos sistemas do primeiro grau. Vamos a um exemplo. Que tal a gente trazer novamente aquele nosso sistema de exemplo aqui, né? Escrevemos 2x mais y igual a 12, x menos y igual a 8. Então vamos lá, vamos reescrevê-lo aqui. 2x mais y igual a 12 e x menos y igual a 8. Ou seja, nós estamos buscando dois números, né, que atendam essas duas equações. Aí, esse tipo de equação, a gente já olha de cara, né, por conta do inverso aditivo, que é bem tranquilo, né? Tipo assim, o inverso aditivo de 8 é menos 8, porque 8 menos 8 é 0. Né? O inverso aditivo de menos 3 é mais 3, porque menos 3 mais 3 dá 0. Então, toda vez que um valor é adicionado ao seu inverso aditivo, ou seja, o valor que troca o sinal, a soma vai dar 0. E isso a gente usa simplesmente como uma ferramenta de resolução dos nossos sistemas. Por exemplo, se eu tenho aqui y menos y, mas eu não sei quem é y. Tudo bem, você não sabe, mas se você subtrair um número dele mesmo, o resultado, independente de quem seja o número, é igual a 0. Então, para que serve? De que você está falando, professor? Olha só, eu posso adicionar as equações? Posso. Esse valor aqui mais esse aqui dá 0? Dá. Aí o que acontece? Eu elimino uma das variáveis, que a regra do jogo dos sistemas é buscar eliminar uma das variáveis para ficar só com a outra e encontrar numa equação de uma só variável o resultado da outra. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar essas duas equações, né? E nos interessa somar essas duas equações? Nos interessa. No meu exemplo ainda há pouco, a gente fez algo só para citar que a gente pode fazer, mas não eliminamos nenhuma variável, né? Somamos aqui 1 mais 2, 3, menos 2 mais 3 dá 1, e continuamos com 3x e com y. Apenas a título de exemplo para dizer o que a gente pode fazer, é a regra do jogo. Nesse nosso exemplo aqui tá beleza demais, né? Eu posso fazer assim, olha só, 2x mais x, aqui nessa coluna dá 3x, y menos y dá 0, e 12 mais 8 dá 20, certo? Então, no meu caso aqui, eu vou ter, olha só o que aconteceu, né? Eu eliminei o y, aí eu vou ter 3x é igual a 20, logo o meu x desta minha equação mais simples vai ser igual a 20 sobre 3. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar, né? Porque o 20 não dá para dividir por 3 e o 3 é primo, né? Não tem como a gente prosseguir. Ou seja, o valor de x é a fração 20 terços, que é uma parte da solução do meu sistema. Muito bem, agora
que a gente descobriu o valor de uma das variáveis, eu posso usar qualquer equação anterior para encontrar o valor da outra variável, porque eu vou substituir o meu x por 20 terços. Aí eu olho aqui, qual dessas duas aqui é mais simplesinha, hein? Bem, me parece que a segunda é mais simplesinha, né? X menos y igual a 8, né? Mas posso usar a primeira? Também posso. Vai dar o mesmo resultado se eu não tiver feito nada de errado. Então, vamos usar a segunda. Então, na segunda diz assim, x menos y é igual a 8. Ok, mas eu já sei quem é x. O meu x é 20 terços, então eu posso substituir pelo valor dele, né? Ficaria 20 terços menos y é igual a 8. Como eu quero saber quem é o valor de y, posso logo de cara mandar esse menos y para o segundo membro e o 8 para o primeiro membro, o que nos levaria a 20 terços menos 8, lembrando que quando muda de membro troca de sinal, e o menos y ficaria igual a y, né? Trocando de sinal. Logo aqui já apareceu o valor de y como sendo y igual a 20 terços menos 8. Muito bem. E que operação é essa, né? Como é que a gente faz? A gente pode... temos que transformar o 8 numa fração que tem um denominador 3. Então, a gente faz isso multiplicando, né? Por 3. Ficaria o quê? 20 terços menos 3 vezes 8, 24, sobre 3. 24 sobre 3 é 8, mas agora eu tenho as frações com o mesmo denominador. Posso trabalhar com elas, como nós já vimos, né? Então, eu vou ter que o meu y vai ser 20 menos 24, menos 4 sobre 3. Muito bem. Nesse momento, a gente diz que encontrou a solução do nosso sistema do primeiro grau, né? Nós temos que o x é igual a 20 terços e o y é igual a menos 4 terços. Então, encontramos duas frações como a solução do nosso sistema inicial que a gente está apresentando aqui, né? Então, esses são basicamente os conceitos iniciais que a gente deve ter em mente quando vamos trabalhar com sistemas do primeiro grau para resolver por essa metodologia de manipulação dos coeficientes. Primeiro, eu posso multiplicar qualquer equação pelo número que eu quiser. Segundo, eu posso adicionar as equações para obter uma terceira equação da forma que eu quiser. Vamos a um exemplo, um último exemplo para esse vídeo. Vamos colocar aqui o seguinte sistema. Vamos colocar assim, 3x mais 2y igual a 7. E vamos colocar assim, x menos y igual a menos 1. Observe, nós temos aqui algumas formas de olhar para este jogo. Isso aqui é como se fosse, né, um desafio que você deve resolver como um jogo. A questão é, o que me interessa? Me interessa obter o inverso aditivo, porque me eliminar, né, esse coeficiente aí e encontrar um zero. Ora, para mim encontrar um zero, por exemplo, se eu tenho mais 2, para mim encontrar o zero eu tenho que ir atrás do menos 2, né? É uma alternativa. Ora, se eu tenho mais 3 aqui, para mim encontrar um zero e eliminar o x, eu vou atrás do menos 3. É outra alternativa? As duas são válidas. As duas são totalmente válidas. Então, o que acontece? Como aqui eu já tenho o menos 1 nessa segunda equação, podemos pensar assim, rapaz, que tal a gente colocar aqui, em vez de menos 1, menos 2? Para quê? Para eliminar com o mais 2 de cima. Ótimo, isso aí é uma alternativa boa.
Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a segunda equação por 2. Ah, mas não seria por menos 2? Não, eu já tenho um menos aqui. O menos já me foi dado de bandeja, né? Eu só preciso multiplicar por 2. Como é que fica se eu multiplicar a segunda equação por 2? Bora lá. A primeira ninguém mexe, então vamos só copiar de novo, né? 3x mais 2y igual a 7. Mas a segunda nós vamos mexer, vamos multiplicar por 2. Vai ficar 2 vezes 1, 2, fica 2x aqui. Aqui fica menos, e 2 vezes 1, 2y, que é igual a mais por menos dá menos, e 2 vezes 1, 2. Então, observe que a segunda equação foi toda ela modificada ao ser multiplicado por 2. A gente conseguiu o que a gente queria? Conseguimos. O que a gente queria? A gente queria que aparecesse um inverso aditivo aqui, ó, mais 2, menos 2. É isso que a gente queria, para poder somar as duas equações e eliminar a variável y. Podemos somar as duas equações? Podemos, claro. Essa é, inclusive, uma das principais ferramentas de resolução de sistemas. Então, vamos somá-las. Aqui teríamos 3x mais 2x, 5x. 2y menos 2y é igual a 0. E 7 menos 2 igual a 5. Certo? Olha só. Aí aqui, onde nós vamos chegar? Temos que 5x é igual a 5. Logo, o meu x, olha só, a vantagem do método. Eliminamos uma das variáveis. Ficamos só com uma equação em x. O meu x vai ser igual a 5 dividido por 5. E, portanto, nós podemos dizer que o meu x é igual a 1. Encontramos um dos valores, né, da solução do nosso sistema. Podemos voltar para o nosso sistema original e escolher qualquer equação para a gente encontrar o valor de y, né? Então, vamos encontrar, por exemplo, vamos usar agora a primeira equação original, 3x mais 2y igual a 7. Nós já sabemos que x é igual a 1, então 3x mais 2y igual a 7 é uma das equações do nosso sistema. Se o x é igual a 1, então eu vou substituir o meu x por 1. Fica 3 vezes 1 mais 2y é igual a 7. Agora nós vamos procurar quem? O y, que é a segunda variável do nosso sistema. 3 vezes 1 é 3, mais 2y igual a 7. O que a gente faz? Passa o 3 para o segundo membro, né? Vamos ter 2y igual a 7 menos 3. Logo, 2y é igual a 7 menos 3 é igual a 4. O que vai nos levar a o valor de y ser igual a 4 dividido por 2. Portanto, o valor de y é a metade de 4, y igual a 2. Então, a nossa solução seria x igual a 1 e y igual a 2. Encontramos os valores das duas variáveis, x e y, do nosso sistema de duas equações, sistema do primeiro grau. Portanto, resolvemos o nosso sistema por essa metodologia. Existem outras metodologias, mas essa metodologia aqui é bem prática. Você manipula os coeficientes, adiciona as equações e vai eliminando uma das variáveis para poder chegar na primeira variável e depois encontra a outra variável por substituição direta em qualquer das equações do nosso sistema.